Tchau, tchau. Como dizem, a vida é muito curta para se beber vinhos ruins. Então, não sei se você concorda ou não, mas eu estou aqui. Tá meio escuro, né? Vou pedir aqui para assistência para dar um suporte aqui na luz aqui. Então, mas eu estou aqui já com a minha tacinha da Wine South America, de um evento que teve no ano retrasado, foi, né? Que tem todos os anos aí. E hoje eu não entendo nada de vinho, gente. Eu gosto de vinho, aprecio vinho, mas quem vai falar de vinho com a gente vai ser ele, que ele mesmo vai falar aí da experiência a respeito dos vinhos. Eu vou chamar, ele já entrou, é o Alex Coppetti. Já vamos aqui para colocar ele na nossa conversa. Enquanto isso, que o meu suporte aqui, eu vou pedir para girar aqui só a luz aí para dar uma iluminada, que tá meio escuro aqui, eu botei bem na frente. Vamos lá. Eu vou esperar. Não, só gira aqui. Não, 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 não. Não é pra girar. O botãozinho cinza. Não, não. Lá. Isso. Isso. Agora, perfeito. Obrigada. Obrigada, suporte. É que o meu aqui é tudo colorido, Alex. Oi? Tá Tá meio me escuro o ouvindo? meu também, né? Tá, O tá meio Mac. escurinho, é. Pode É. virar, não tem problema. Ah, Pode virar, não tem problema. A gente vai ajustando aí, porque cada pessoa é um. Cada caso é um caso, a gente nunca entende. vou acender mais luzes aqui para ver se fica. Pode acender. Isso, olá, o pessoal tá chegando. A Sandra. Tchau, Sandra. Buonasera. É que o meu dá muito contraste, com o meu aqui é que eu tô num negócio aqui, parece uma aquarela, né? Aí de fundo aqui. Deixa eu mexer no brilho aqui, quem sabe. Tá, isso, às vezes é o brilho do celular. Como é que tá a Melhorou? temperatura aí? Tá melhorando, melhorou, melhorou. Antes estava mais escuro, agora já dá um. A gente faz um contraste, um chiaro-oscuro. A gente diz que é o vinho rosso e o vinho bianco. Tem um rosé também, faz um negócio aí. Eu não entendo nada, seu Alex Copete. De vinho, Vamos lá, ajuda nós. vamos Tá me tentar falar ouvindo um bem? pouco para Tá. esclarecer Ó, aí as tuas dúvidas e da galera, né? Eu vi que você botou uma caixinha de perguntas lá, deve ter algumas, e aí a gente vai respondendo. perfeito. Então, o seguinte, ó, para começar, quero saber aí, fala para quem tá. Eu sei que tu és engenheiro de alimentos, eu te conheço, né? Mas tem muita gente que vai passar por aqui hoje, ou que vai assistir nos próximos dias, aí durante a semana, que nem todo mundo consegue acompanhar ao vivo. Mas o Alex Copete, que é o engenheiro de alimentos, como é que foi parar nesse mundo dos vinhos aí? Bom, tudo começou aí na nossa terra, né? Em Uruçanga. Uhum, Desde muito cedo a gente tem contato com a cultura italiana e eu fui um dos primeiros alunos da escola Padre Luigi Marzano, infantil. Com uhum. 8 anos eu entrei na escola e comecei a estudar toda a cultura e história italiana. Então, não há como estudar a Itália sem passar por gastronomia e vinho, não é? Então, foi Exatamente. desde aí que começou. É claro, até os 10, 11 anos de idade, a gente não tem contato muito com a bebida alcoólica, né? Mas a gente sabe, e Uhum, também os claro. professores não davam muita ênfase a isso devido à nossa idade. Mas depois, quando Uhum. a gente passou ao curso já adulto, né? Quando a gente já era adolescente, de 15 a 17 anos, por ali, ou de 14 a 17, a gente já estava mais familiarizado. E aí, depois eu também fazia no Colégio Rainha do Mundo a parte de química, né? Então, Ah, tu comecei fizeste o técnico em química lá. era auxiliar técnico em química, né? E aí a gente Tá. tinha muito com laboratório e aí vinham todas as reações, aí, fermentação, aquela coisa, enfim. E Uhum. aí, quando foi fazer o vestibular, fiz um teste vocacionado que deu o empate entre a área biológica e a área de exatas.
E aí eu fui primeiro para a área de biológicas e aí vi que não era, tranquei. E aí quando tranquei, eu acho que eu vou pro lado do vinho. Vou pro lado do vinho Aham. e aí meu primo na época, o Cacciatore, me orientou a fazer um curso um pouco mais amplo do que a enologia. Na verdade eu queria Aham. enologia, eu tinha Bento Gonçalves na época. E aí foi quando eu escolhi engenharia de alimentos, mas entrei na faculdade já para focado a trabalhar com vinho. Certo. É E porque aí, já estava bem desde o começo, basicamente, isso, porque a gente pensa, né, tu é engenheiro de alimentos e tem aquela história, né, do vinho, é bebida ou é alimento, né, enfim, existe essa questão, mas é alimento, né, o quem, Alex? quem estuda vinho sabe que é alimento, né? Aliás, Uhum, Na Europa como um todo, Estados Unidos, o vinho, nos Estados Unidos não, mas na Europa como um todo, o vinho é tratado como um alimento, né? É taxado uhum, como alimento, porque nunca sim. é raro você ter o vinho sozinho. Ele sempre está acompanhando algum alimento. Eu, por exemplo, aqui estou com uma tabuinha de frios, ó. Vamos ver se vai dar. Eu tô com a minha aqui, tô louca. Ainda não dei a bicadinha aqui, mas vamos lá. Como é que tá a tua tabinha? Porque tem uma pergunta que é mais ou menos ligada a isso, com a questão de harmonização, né? Vamos falar. Então, me Vamos diz, o falar. que tem ali nessa tua tábua aí? Na minha tábua tem uma copa, tem um Uhum. parmigiano reggiano, tem Opa, castanha, tem amêndoa e tem um damasco seco. muito bem. Opa, manda um pouquinho aqui para mim. Eu só tô com água, um bicchiere d'acqua e um bicchiere di vino. Eu tô com Eu quero. água e vou pegar o vinho Vamos daqui a fazer. pouco porque ele está refrescando ainda. Eu botei o meu para refrescar ontem. Então, facciamo un cin-cin con acqua. Ó, facciamo un cin-cin. Tu vais abrir. Tá bom. Só deixa eu concluir o raciocínio e aí eu pego. Conclua. Eu estava falando Beleza. que então, o vinho é alimento porque sempre acompanha as refeições. Aliás, uma taça junto às refeições de vinho tinto, né, uma taça de 200, 250 ml, faz bem para o nosso sistema circulatório. Né? Uhum. Então, é tratado assim em boa parte dos países. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não é. E talvez esteja muito longe de ser tratado assim, né? Mas nós que somos Aham. profissionais da área, a gente trata ele assim. E depois, Carla, depois que eu fiz um mestrado na área de aromas, eu tentei um mestrado em Conegliano, no Conegliano, Conegliano do Prosecco, lá daquela região, né? Valdobbiadene, né? Aham. sim, aquela região tem um instituto, na verdade era a Universidade de Padova, Uhum. campus Conegliano, que tem um centro de pesquisa Legal. e desenvolvimento do Prosecco. Então a minha ideia Uhum. era, já que sou cidadão italiano, foi tentar uma bolsa de estudos lá e fazer um mestrado em enologia, viticultura. Claro que provavelmente meu tema ia ser o Prosecco, mas na verdade ia Claro. tentar fazer um paralelo com a Goethe, obviamente, né? Acabou não dando Uhum. certo, eu voltei para o Brasil, fiz o mestrado em engenharia química na área de aromas, não trabalhei com vinho, porque matéria-prima a gente só tem no verão, e aí é complicado, em 2 anos para fazer o Para mestrado, né? pesquisa, né? É. E trabalhei a classe de aromas e estudei a análise sensorial. E depois comecei a trabalhar na área de vendas, pelo sangue da família, né? Lá do comerciante. Tem, né? Tem. Comecei pelas vendas e aí fui fazendo um curso que não é propriamente uma especialização, mas pode ser considerada as manas Bonetti estão mandando mandi para nós. Mandi, friulani, tutti buona gente. Friulani. Sì, Furlan. Daí eu faço os cursos. A minha especialização é da Wine and Spirits Education Trust, uma escola inglesa que tem Uhum. já 60 anos. São 4 níveis, eu tenho 3 dos 4 e sou professor atualmente da The Wine School, que foi a primeira provider dos cursos da W7 no Brasil. Uhum.
orgulho, fiz os 3 níveis lá em São Paulo e hoje sou professor de nível 1 e 2. Como eu tenho 3, eu posso dar os níveis abaixo da minha graduação. Sim. Eu ia até, tu respondesse já uma das minhas perguntas, porque inclusive no teu perfil tu estás como mestre em aromas, e na verdade o teu mestrado na área de química que tu fizesse exatamente nessa questão dos aromas, então, né? Exatamente por isso, essa questão, literalmente, um mestre em aromas. Né? Hoje, então, só para concluir a minha formação do trabalho, eu estou Sim. aqui em Concórdia, estou morando em Concórdia, trabalhando para rede Passarela de supermercados, que é a maior rede de supermercados aqui do meio oeste e oeste catarinense. Sou supervisor de vinhos, cuido de 9 lojas, selecionando os vinhos, tanto nacionais quanto importados, né? Inclusive fazendo importação direta também, e coordenando as adegas das lojas. Hoje mesmo eu fui à cidade de Erechim trabalhar, cheguei aí nas 6 e pouquinho para dar tempo. Foi. E aí estamos aqui, e aí somos uruçanguenses, Legal. Podemos falar da Guete, podemos falar de tudo que o pessoal quiser. Isso, tem um monte de perguntas. Mas antes de a gente continuar, vou pedir para quem está acompanhando, às vezes tem aquele colega, né, que gosta de vinho, ou você conhece alguém que gosta de vinho, tem um aviãozinho, eu digo aviãozinho de papel ali embaixo no cantinho, encaminha para alguém aí, encaminha para mais uma pessoa, quem está assistindo, para 2 pessoas pelo menos, para o pessoal dar uma espiadinha. Vai que alguém nessa sexta-feira se interessa pelo tema, né, e queira fazer uma harmonização, porque todo mundo é metido, né, Alex? Todo mundo pensa, pode ser que escape um fante aqui, tá? De repente, porque eu sou acostumada, né? Chamar de Alex, a gente está acostumado aqui, né? Esse é o problema da informalidade, que a gente já conhece a pessoa, né? Mas então, encaminha para os amigos, para 1, para 2 pessoas aí. Se alguém se interessar aqui também e em conhecer um pouquinho mais a respeito do mundo dos vinhos, eu já estou aqui com a minha... eu aperto na botilha, não sei se é bom, tá? Do ponto... Inclusive, essa é uma pergunta que eu quero saber, vou fazer. Estou segurando certo, tem até medo quando a gente fala com alguém que entende, né? É um Frascati, tem a denominazione di origine controllata, Castellani, enfim, não só se tu conosci. Eu gosto, que ele é bem refrescante, assim. É um italiano, é 2018, não sei. É um vinho branco, essa é uma das perguntas. Tem 2 perguntas a partir desta botilha que eu quero fazer, Alex. Certo. Primeiro, a questão da tampa, que teve gente que perguntou também. Tem relação se o vinho é bom ou ruim em relacionado à questão da tampa? A minha não é de rolha. O que tu diz, assim, só para começar? É de rosca. A tampa é de rosca e em inglês se chama screw cap, certo? A tampa rosca ou tampa de screw cap. Essa tampa está nesse vinho, Carla, porque o Frascati é um vinho branco, que por si só, por ser branco, já é um vinho leve, mas pela característica do Frascati é um vinho ainda leve, muito refrescante e pouco alcoólico. Você pode dizer qual o teor alcoólico dele, por favor? Teor? 12,5. 12,5, até um Frascati um pouquinho mais encorpado. Normalmente os Frascati estão em 11,5, 12. É um vinho da região do Lácio, certo? Portanto, a região... Isso mesmo, é Via Romana. Inclusive o nome aqui, Via Romana, Lácio é a região onde fica Roma, né? Toda a região, enfim. Exatamente. Legal. E a tampa rosca, na verdade, qual é a função de uma rolha ou de uma tampa rosca? Na verdade, qual é a função de qualquer tampa que armazena um líquido? Primeira de todas. É você pegar a garrafa fechada e virar e ela não cair, né? Não cair nenhuma gota de líquido. Primeiro é isso. Então, o vinho não seria diferente. A tampa tem que vedar hermeticamente o vinho. As rolhas de cortiça, elas são rolhas que hoje em dia têm uma certa dificuldade de ser produzidas
e também elas levam muito tempo para... Você planta hoje o sobreiro, que é a árvore que dá a casca para fazer a cortiça, ela leva muito tempo para desenvolver. E também, bom, entenda uma cortiça boa, você vai ter uma cortiça que tem poros, ou seja, que ela permite a passagem do oxigênio, ainda que seja infinitesamente, porque são microporos. Então, antigamente, os vinhos eram feitos para durar muito. Então, as rolhas de cortiça, elas eram necessárias porque o vinho ia durar muito tempo e, ao longo de muitos anos, entrar um pouco de oxigênio é benéfico ao vinho. Porém, se o vinho não é, hoje em dia, feito para durar muito tempo, como um frascate, que é para beber rápido, aliás, não fica bem envelhecido, não há necessidade de usar uma rolha tão difícil de se ter e tão custosa. Basta que você feche hermeticamente isso. Então, assim, vinhos jovens, brancos, rosés, tintos, que vão ser consumidos rapidamente, 3, 4 anos no máximo, não necessitam de uma rolha de cortiça. Você pode usar a rosca. E aí você me pergunta, tem a ver com qualidade? Eu te digo assim, que há, por exemplo, vinhos neozelandeses de Pinot Noir e de Sauvignon Blanc, que são Pinot Noir uma uva tinta e Sauvignon Blanc uma uva branca, muito leves, muito delicadas, que custam 200, 250 reais a garrafa e são fechadas com tampa rosca. Então, assim, não diz qualidade. Não quer dizer qualidade. Não tem relação direta. Diz somente que esse vinho talvez seja um vinho para ser consumido jovem, rapidamente. Certo? Perfeito. Eu quero dar um alô também para o pessoal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, aí, o Zanella, que está nos acompanhando lá do Círculo Friulano, lá de Santa Maria. Tchau, tchau, Zanella. Já ouvi falar muito hoje os Friulani estão dominando, né? Olha só, por aí, para cá. Perfeito. Cara, eu vou pegar o meu vinho. Eu vou te mostrar que o meu vinho é de uma região próxima a Lácio. Beleza, vamos ver. Não, enquanto isso que o Alex vai lá pegar o vinho dele, a Dai também, que está lá em Verona, na região de Verona, lá no Vêneto. Eu esqueci o nome da... Escreve aí, Daí, qual é o nome da cidadezinha onde... É San Bonifacio, me lembrei, né? San Bonifacio, lá na Grande Verona, vamos dizer, né? Lá em Verona, por lá. Um abraço também para todos os brasileiros que estão na Itália, que estão morando lá. Alex, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa semana, a gente falando, ciao Fontanella, un altro mezzo friulano anche dei Padolini. Não, acho que ele já bebeu algum vinho, hein? Tem que saber. Não sei, eu acho que ele já dormiu, já acordou. Olha, tá? E não duvido, hein? Olha só, mas enquanto isso, eu vou te contar uma historinha que aconteceu comigo esta semana, tá? Eu fui abrir um vinho e nunca aconteceu comigo. Até mandei um videozinho, eu filmei, mandei para os colegas aí de um grupo do pessoal que gosta de vinho. A tampa, a rolha, simplesmente esfarelou, gente. Eu nunca aconteceu isso, mas esfarelou, sabe? Na rolha e, e foi um negócio, assim, nunca aconteceu. Então, isso não é uma rolha tão boa, né? Acho que eles não investiram tanto no vedamento aí da garrafa, né, gente? Pode ser que não seja o problema da rolha em si, mas de como esse vinho foi armazenado. Porque assim, a rolha de cortiça, ela resseca, certo? Ela pode ressecar. Então, quando é uma rolha de cortiça, a gente recomenda que o vinho seja guardado na posição horizontal, deitado. Para que o vinho sempre esteja em contato com a rolha e ela sempre esteja inchada, sempre esteja fresca, digamos assim, né? Para não ressecar. Então pode ser, também eu não sei de que safra era esse vinho. Era giovane, era 2018, se não sbaglio, 2018 também. Então eu tenho Tem quase relação certeza tudo isso? que era problema de armazenamento desse vinho, tá? Olha, porque foi interessante, assim, nunca aconteceu, porque não foi aquela coisa esfareladinha. Sabe que eu tenho
eu tenho o abridor, enfim, né, o saca-rolhas, é aquele que a gente que enrosca e depois faz aquela haste que eu esqueci, tem um nome, né, e enfim, é super prático, né, para evitar fadiga, como se diz, né, mas aquilo deu uma fadiga danada, porque, olha, foi furando, parecia que eu estava cavando um poço na rolha, assim, mas no final acabou dando certo, né, peguei um outro saca-rolhas e acabou dando certo. Acontece nas melhores famílias. Ó, Acontece, acontece. O vinho que eu estou degustando aqui chama Calel Montepulciano d'Abruzzo. Olha só, falei dessa semana do Montepulciano d'Abruzzo. Olha só, é Eu bom gosto pra muito, caramba, né? eu gosto muito, é uma denominação de origem controlada também, né? Aham, Existe um vinho chamado Vino Nobile di Montepulciano, tá, certo? E existe este aqui que é o Montepulciano d'Abruzzo. Já vou tirar uma dúvida de cara para quem possa tê-la. certo. Vino Nobile di Montepulciano se refere a um vinho feito ao redor da cidade de Montepulciano, na Toscana, Uhum, sim. certo? E esse vinho é feito com uma uva chamada Prunello Gentile. Na verdade, é um clone da uva Sangiovese, que está por toda a Toscana. Na verdade, é a uva mais plantada na Sim. Itália. Mas, Uhum. mas na região de Montepulciano, quando é usada para fazer o vinho nobile, ela é chamada de Prunello Gentile. Ok? Prunolo, aham. Prunello Prunolo dei... Gentile. Ah, dei Gentile. Prunolo dei Gentile. Ah, não, não... Prunello Eu me referi... Gentilen, de é gentil. latim? Gentile. Gentilem, do latim, né? Gentilem. Isso. Eu acho que entendi isso, Gentilem. E Aham, aqui, e aqui neste vinho, no Montepulciano d'Abruzzo, ele é feito aham, na região do Abruzzo como um todo, e o nome da sim. uva é Montepulciano, certo? Montepulciano, sim. E é o nome da uva, E Montepulciano. é engraçado, né? Porque essa questão agora é uma boa deixa aí para o meu aqui, que é um frascati, é o nome da uva. O teu, né, da Montepulciano, o nome da uva. É isso? É, né? Tá me Cortou um ouvindo? pouco. Cortou? Então, repito. O vinho que eu estou aqui bebendo é um frascati, é o nome da uva, correto, né? Não, o nome da região. Da região, tá? Região Frascati, perfeito. Ah, isso que eu ia perguntar, porque inclusive é uma das perguntas feitas, né? Primeiro, vou começar do maior para depois a gente vai afunilando e tu adapta aí na tua resposta. Perguntaram qual é a maior diferença entre os vinhos italianos e os vinhos brasileiros. E aí eu já emendo, inclusive nessa questão dos nomes, dos rótulos. Eu não sei, porque eu vejo, eu como uma leiga nesse sentido de nomenclatura dos vinhos e tudo mais, porque a gente acaba confundindo realmente isso, porque eles têm muito forte essa questão da denominação geográfica, né, da zona, como aqui, depois tu vais falar do Goethe aqui, mas não é o nome da uva, ou às vezes é o nome da uva, às vezes é da região. Como é que funciona isso? E a pergunta primeira, então, e qual a maior diferença entre os vinhos italianos e os brasileiros? Não sei Bom, vamos se lá. tem ligação com o outro ou se dá para fazer, mas vamos ver o Não, que sai. não são respostas assim tão objetivas e tão óbvias. A gente vai ter que fazer um Uhum, contexto para explicar. Bom, tá. eu vou falar primeiro da questão dos rótulos e nomenclaturas. Uhum, No velho mundo é mais importante a região. A tá. região onde é feito os vinhos leva todo um know-how, toda uma história, toda uma cultura que Uhum, é de milênios, na verdade, né? Estou falando tá. de Itália, de Europa como um É, todo, passa de 2000 anos tranquilamente. Então, assim, há uma sim. identidade muito forte com o local de origem das uvas e principalmente com o alimento que de lá é retirado, certo? Então, assim,
e também como isso está intrínseco na cultura desde sempre, as pessoas já sabem que se eu falo Montepulciano d'Abruzzo, eu estou falando de um vinho que vem da região do Abruzzo e feito com a uva Montepulciano. Perfeito. Se eu tô, por exemplo, se eu falo Barolo, eu sei que é um vinho que vem ao redor da cidade de Barolo, feito com a uva Nebbiolo. Não precisa dizer para ele, porque isso é parte dele, dia a dia, é uma coisa intrínseca, é uma coisa que não se desgruda. É como a gente falar de futebol quase aqui no Brasil, entende? O cara já sabe onde que é São Paulo e tal. Então, assim, no Hemisfério Sul, no Novo Mundo, essa identidade com regiões, ela agora está cada vez mais forte, mas ela começa por identificar no rótulo a casta com que o vinho está sendo feito. É uma diferença nessa questão de nomenclatura que muitos vinhos europeus não são de uma uva só, são de 2, 3, 5 uvas. Então, o cara é mais fácil dar um nome para o vinho do que falar as 5 uvas, ou escrever o nome das 5 uvas no rótulo, não é? Então, aqui no Chile, por exemplo, vamos dar o exemplo do Chile. O Chile herdou dos espanhóis a cultura vínica, não é? E não sei por que cargas d'água, isso não é muito difundido, não é muito consenso, de como se optou primeiro colocar a uva no rótulo, né? Fazer vinhos quase que sempre de uma uva só, os tais varietais que a gente chama, né? Sim. E agora, quer dizer, no Chile já tem as regiões definidas há bom tempo, na Argentina também, no Uruguai, no Brasil, já há algum tempo, mas nos últimos 10 anos, vamos dizer que se intensificou. Então, hoje no Chile, se eu quero, por exemplo, eu vou falar da uva Syrah, que é a minha uva predileta. Eu sei eu ia perguntar isso. Quais regiões do Chile são boas para uva Syrah. Então, por exemplo, o Vale de Elqui, no norte, é um bom vale para se plantar a Syrah. Ou mesmo em Casablanca, que é um vale frio, que é próximo ao Oceano Pacífico, também é. Então, basicamente, a questão dos nomes é essa, certo? Agora, em termos de diferenças no vinho italiano para o vinho brasileiro, vamos começar pelo seguinte. O hemisfério norte, onde está a Itália, é um hemisfério mais frio que o hemisfério sul. Sim. Certo? A videira, ela precisa de extremos. Ela vive no limbo sempre. Ela precisa de chuva e de sol em determinadas épocas, mas sempre extremo. Há momentos que tem que chover um pouco mais, por exemplo, no início do processo, quando está brotando. E há períodos que não pode chover nada, tem que ser zero chuva, que seria na fase de amadurecimento. Lá as estações são muito bem definidas, não é? Ainda que nos últimos anos, pelo aquecimento global, se faz bastante calor no verão e se faz bastante frio, mais frio ainda no inverno, não é? Mas é um hemisfério mais frio. E o que isso proporciona? Proporciona uvas no final do processo maduras, não excessivamente, mas observando um pouco. Cortou um pouquinho, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Proporciona uvas com mais acidez do que aqui no hemisfério sul, certo? Estão pedindo para repetir o nome da tua uva favorita, para repetir, é Syrah, né? É Syrah com Y, o Zanella escreveu com I, é com Y. Syrah, isso, Syrah, S-Y-R-A-H, né? Syrah. Isso, exatamente. Não é a Syrah também, não. Ela pode ser escrita também com S-H-I-R-A-Z. E aí a pronúncia é Syrah. Aí é Syrah mesmo, olha, na brincadeira acabou saindo certo ainda. Tá certo, é a mesma. Assim, aqui no hemisfério sul, a gente tem um pouco menos de frio, ou bem menos frio no Brasil, né? Vamos falar do Brasil. No sul do Brasil faz frio.
Mas não faz frio tanto quanto na Itália e nem por tanto tempo. Faz frio intenso em junho, julho. Né? Então a gente vai ter vinhos menos ácidos e mais alcoólicos, certo? Então, basicamente, a grande diferença, primeiro, são as uvas que são diferentes. Há uvas na Itália que são uvas autóctones, ou seja, são uvas italianas mesmo, que são produzidas lá. E aqui no Brasil a gente utiliza mais uvas de origem francesa. Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Syrah, Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Noir, enfim. O clima do Brasil é muito adverso. A gente tem um problema de clima que é uma das coisas que a gente não pode mexer, né? O clima é esse, Deus nos deu esse clima, a gente não cuida bem dele, a gente não cuida bem dele, né? Além de tudo, né? Além de tudo. Aí a gente tem oscilações. Vou dar um exemplo da Argentina, que é Novo Mundo, assim, só para vocês terem uma ideia. Na Argentina, em Mendoza, chove por ano 200 milímetros. 200 milímetros por ano. Ou seja, é um deserto. É um deserto. Muito árido. Deve ter chovido ontem em Uruçanga, 200 milímetros, né? Com a chuva que deu ontem. Foi mais ou menos isso. Caiu o mundo aqui ontem. Então, isso proporciona sempre vinhos muito alcoólicos, porque a uva amadurece muito, e vinhos com pouca acidez. Então, basicamente, a diferença de um vinho italiano para um vinho brasileiro, Carla, é no quesito gastronômico. O vinho italiano é muito mais propício a acompanhar comida do que o brasileiro. Porém, as técnicas enológicas, vitícolas, elas têm avançado e a gente consegue minimizar os efeitos do clima com técnicas também na vinícola, né? Usando tecnologia, a gente consegue, usando bem, aprendendo, sabendo quando vai chover, quando vai cair granizo, enfim, a gente consegue fazer essas diferenças. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando agora. Já vou dar um alô para a Patrícia Mazon Freitas, da Vinícola Mazon aqui de Uruçanga. Acabou de entrar. Né? Para o pessoal aqui, todo mundo que está prestigiando. Depois nós vamos falar aqui dos Vales da Uva Goethe, o que é isso, o que é essa Uva Goethe também. Mas, Alex, eu quero te fazer uma pergunta. E essa era uma pergunta minha, um questionamento. Tu falasse que existem, né, as uvas autóctones, né, por exemplo, na Itália, em outros lugares que seja, tem as uvas, né, que são de lá mesmo. É possível eu trazer uma uva, uma variedade italiana e produzir aqui no Brasil e dar um vinho só não é igual? Só não é possível como é realidade. Inclusive, esta uva aqui, a Montepulciano, tem tido resultados fantásticos em São Joaquim. Certo. Em São Joaquim, eu te perguntei isso. Termina, depois eu continuo, porque tá dando umas cortadinhas, eu tô te interrompendo e pode continuar. Em São Joaquim, inclusive, há 2 ou 3 projetos que utilizam somente uvas italianas. Não só eu conheci um. Como a Sangiovese, como a Garganega, que é do Vêneto e faz o Soave, como a Vermentino, como a Primitivo. Tem várias uvas italianas sendo plantadas na região de São Joaquim. Então, não é possível, é realidade já. É realidade. No Rio Grande do Sul, tem uma vinícola que faz um Sangiovese maravilhoso, que é a Valmarino, certo? Então, sim, é realidade. É realidade. É realidade. Não, perfeito. Eu perguntei isso porque eu estive visitando junto de de alguns amigos, um pessoal que gosta do vinho. Faz 2 semanas nós visitamos uma vinícola em São Joaquim, a Villaggio Conte, inclusive, e lá eles produzem 100% são uvas italianas. Né? Então tem a variedade, inclusive foi o Rivolla Gialla, que é uma uva do Friuli, que aí eu conheci lá, inclusive, eu conheci lá em Udine,
e eles produzem, então assim, eu fiquei curiosa. Claro, na hora de abordar, né, assim, será? Eu não entendo, né? Eu não sou da área, assim, eu vou perguntar, assim, deixa aqui com o Alex, eu pergunto. Então, antes de eu falar, né, é possível realmente, vale a pena, um lugar muito bonito. A Serra Catarinense está investindo bastante, né, nesse quesito, nessa questão turística, que até pouco tempo era nada, né? Hoje eu fiquei bastante impressionada assim, com a estrutura que está se formando por lá. Dá um alô para o pessoal aqui, para Sheila também, Sheila Bosa, que também era uma das grandes do vinho. A Rosana Tchau. também, Então, uma Alex, das minhas amigas. Muito bem-vinda. Isso! N'abbraccio, Rosane. A Rosane foi minha professora de italiano, olha só, no Parque Municipal, aqui na Escola de Língua Italiana. Foi minha professora do primeiro ano do italiano. Muito, muito brava. Então, Alex, essa questão, então, fiquei bastante contente. Então, e o Brasil, acho que falta fazer esse investimento. Eu não sei, assim, porque tem essa diferença da cultura mesmo, né? Eu acho que de a gente visualizar o vinho como um alimento e também como uma questão de negócio. Eu não sei, o que tu me diz, assim, enquanto pessoa que trabalha no trading dessa questão do vinho e como um apreciador, né, dos aromas aí, né? E o que tu acha que falta, assim, em relação ao Brasil e Itália, já que a gente está fazendo essa comparação? O que falta para o Brasil para deslanchar aí e ter os seus vinhos conhecidos? Falta muito. A distância é abissal. Em termos de negócio de vinho, assim, vamos tentar fazer uma coisa para ninguém entender mal. O vinho brasileiro hoje é respeitado internacionalmente. Ainda que não apareça em textbooks, não é? Como aparece muito pouco, aparece um parágrafo, aparece meia página no máximo sobre vinhos brasileiros. Os espumantes são, sem sombra de dúvida, aqueles que levam a fama do Brasil mundo afora mais precisamente, né? São os mais conhecidos. Sim. Mas em termos de montar um negócio de vinho e vender vinhos brasileiros para brasileiros, é uma questão muito, mas muito complexa. Eu trabalho no comércio de vinhos há 12 anos e desde então a gente tenta traçar paralelos e não é possível traçar um paralelo com a Europa, nem mesmo com Chile e Argentina. Certo? Porque você sabe, para montar qualquer empresa no país, seja de qualquer ramo, é uma burocracia enorme. Iniciar um vinhedo no Brasil custa o dobro quase de iniciar um vinhedo na Europa. Ou no Chile, por exemplo. Sim. Por questões de terreno, por questões, enfim, uma série de questões. Tem aquilo que a gente debate quase todo santo dia, que é a questão tributária, que não é só para o vinho. A gente sabe que todo produto é muito, muito tributado no Brasil. Tri, 4 vezes tributado, ECM, 500 mil. Um estrangeiro, o Alexandre, aqui da vinícola Quinta do Silval, meu grande amigo e parceiro aí, ele sabe muito bem disso, a gente conversa sempre. E eles, portugueses, que investiram muito nos últimos anos no Brasil, não conseguem entender como que o Brasil calcula tanto imposto, sabe? Então, assim, e daí depois você no front aqui, eu atendendo o público. Por exemplo, eu estava no Rio Grande do Sul hoje. A maioria das pessoas lá que eu atendi queriam vinhos brasileiros. Por quê? Porque são gaúchos e sabem que o estado é produtor de vinhos. Mas há outras regiões que quem conhece vinho sabe que o vinho brasileiro já tem uma certa qualidade, né? Mas muita gente ainda, o leigo, o iniciante, ainda ele traça o paralelo. Mas por que um vinho brasileiro custa R$70 a garrafa e um vinho chileno custa 30? Fazem, às vezes, também comparações disparates, porque normalmente um vinho de 70 e outro 30 tem graus de qualidade diferentes, níveis de qualidade diferentes.
Aí a gente tenta sempre aconselhar, não, compare vinhos de mesma faixa de preço. Ou de mesma, por exemplo, um reserva contra um reserva, um gran reserva contra um gran reserva, e assim vai, né? Mas há, assim, muitos entraves, que é o custo Brasil, o custo de se implantar uma empresa, o custo de colocar um vinhedo de pé, que no Brasil é muito custoso, principalmente ali em São Joaquim, que tem solos muito pedregosos, tem que mexer muito no terreno para fazer o terreno ficar apto ao plantio. Tem a questão tributária e tem a questão, infelizmente, eu vou falar porque quem está me ouvindo vai saber. E aqui eu estou a 250 quilômetros da fronteira com a Argentina. O contrabando, um entrave, um dos maiores entraves ao sucesso do vinho brasileiro. Porque o cara, uma garrafa de argentino chega aqui, vamos dizer, a R$150. E ele tem a coragem de dizer na minha frente que ele vai ali na Argentina e compra o mesmo vinho por R$50. Mas assim, se você for ali, você foi à Argentina para conhecer e tal, e na mala você trouxe 5, 6 garrafinhas de vinho. É uma coisa. Você encheu o seu carro para revender aos seus amigos, aí comparação, não há comparação de fazer isso, entendeu? Não tem como dizer, mas o vinho brasileiro é muito caro. Não, se você comprar vinho lá na Argentina e revender, aí não tem nem conversa. Então, assim, são são muito mais complexos, tem coisas que a gente não vem a caso falar aqui. Isso aqui é uma coisa que é evidente, ó. Nessa pandemia que aumentou o consumo, a Polícia Federal prendeu, talvez nos últimos 6 meses, um carregamento por semana aqui no estado de Santa Catarina. Sem contar quando vai para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul também, né? Então, a gente aqui no sul do Brasil ainda tem, além de todos os entraves, ainda tem a concorrência do contrabando, infelizmente. Infelizmente, olha, e isso é uma questão que uma pessoa leiga, né, uma pessoa vendo de fora, assim como eu, e assim acredito como quem está acompanhando agora a nossa conversa, não acaba não pensando, né, somente quem realmente trabalha com isso, com negócio, né, com negócio de vinho, com a questão, né, dos vinhos em geral, né, seja o produtor, seja aquele que, o do comércio, né, o que vende, faz a venda, enfim, são entraves que vocês, né, que são enfrentados todos os dias, né? E a gente acaba não se tocando disso. Sim? Só um minuto, Carla, eu preciso fazer um negócio aqui, só um pouquinho. Sem problema. Enquanto isso, vou pedir mais uma vez. Quem está acompanhando, ó, tem um aviãozinho de papel, manda para mais um amigo aí para acompanhar quem gosta de vinho, quem se interessa por vinho. Eu tô aqui com a minha tacinha, já tá um pouquinho quente. Mas tá valendo. Eu tô aqui, abri um Frascati. Segundo o Alex, ele disse, é um vinho do Lazio, né, que realmente é da região ali de Roma e tal. Cobri já que é o Conexão Itália, né, toda semana a gente tem uma conversa, uma relação, e nós estamos falando, né, o Alex já falou a respeito da questão da Itália-Brasil, das diferenças que a gente tem ainda aqui, e muito ainda, né, a gente ainda tem que caminhar bastante para poder chegar, assim, no nível dos europeus, dos franceses, dos italianos e dos espanhóis, eu acho, né, Alex? É um árduo caminho ainda, né? Nessa questão, nessa relação. O caminho está sendo trilhado muito bem. Há produtores fantásticos no Brasil. Cada ano que passa surgem mais. Os prêmios começam a surgir mais também. E a gente vai descobrindo também vinhos fantásticos no Brasil, com certeza. Deixa eu te perguntar, no Brasil, eu sei que não somente no Sul, a gente aqui como é do Sul, né, aqui de Santa Catarina, a gente sabe que Rio Grande do Sul e Santa Catarina são produtores, produzem vinho, mas não somente. O Brasil tem outras regiões, tem outros estados que também têm produção de vinho. E o que tu me diz, assim, eu não sei se tu podes, né, falar a respeito, quais são as regiões, as maiores produtoras, regiões que produzem bastante, e os vinhos, como eles são vistos lá fora? Tu que tens experiência, né, com o outro também, já estudou com outras pessoas, tem esse contato, relação com outros enólogos, com o pessoal
da área, né, da área vinícola, digamos assim, como é que é encarado, como é que é visto isso? As outras regiões, quais as regiões produtoras de vinho aqui no Brasil, né? Depois eu tenho que falar sobre os espumantes também, e depois tem uma outra pergunta que eu vou emendar da do Zanella, do espumante. Tu segura aí falando dos espumantes, Alex. Eu vou deixar aqui anotado que nós vamos falar. Mas antes, fala das regiões do Brasil produtoras. Vai lá. A Serra Gaúcha representa mais ou menos 70% da produção de vinhos do Brasil. E vinhos como um todo, tanto os vinhos de mesa quanto vinhos finos. No Rio Grande do Sul ainda tem duas outras regiões principais, que é a Campanha Gaúcha, com boa produção, e a Serra do Sudeste, onde tem a cidade de Encruzilhada do Sul. Tá. Em Santa Catarina nós temos, hoje, a maior produção está aqui, na região do Vale do Rio do Peixe, mais com uvas americanas, com vinhos de mesa. Temos a região de São Joaquim e a altitude catarinense, que se estende até Caçador, Água Doce, outras regiões com boa produção já. E nós temos a região dos vales da Uva Gate, que também é uma região muito pequena. A gente tem aí cerca de 80, 90 hectares de vinhedos, mas também já está mapeada no Brasil, até porque é uma indicação geográfica. Depois nós temos já zonas mais fora disso aí, uma região muito conceituada e já produz há bom tempo, que é o Vale do Rio São Francisco, na Bahia, junto à cidade de Petrolina, certo? E que tipo de uva é produzido, ou tipo de vinho? Ó, vou botar mais um pouquinho para dar uma refrescada aí. Tá calor aqui, gente, hoje. Lá na região do Vale do São Francisco tem projetos grandes, por exemplo, da Miolo, que faz o espumante Terra Nova. Tem uma empresa portuguesa gigante que faz vinhos tranquilos também. E lá a uva Syrah é uma uva que se dá bem. Lá a gente tem o fato de ter 2 a 3 colheitas por ano, porque é muito sol. Então o ciclo ele se encurta, né? A gente tem hoje regiões despontando. Por exemplo, Espírito Santo do Pinhal, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, no interior de Goiás, no interior de Minas, no estado do Paraná, na região de Campo Largo, na região Marialva também tem. Enfim, hoje já temos algumas regiões vinícolas no Brasil. A gente tem lá embaixo, na Campanha Gaúcha, já uma indicação geográfica, é a mais recente indicação geográfica dos vinhos da Campanha Gaúcha, né? A região de Dom Pedrito, Bagé, né? Santana do Livramento, certo? Enfim. E qual é a indicação e qual é o vinho, Alex? Tu sabes dizer dessa indicação? Da indicação da campanha são várias uvas, são vários vinhos, certo? Entendi. Tem algumas vinícolas. É da região realmente. Uma associação com bons produtores lá já. Entendi. Legal. Tu falasse que a Miolo tem produção na Bahia? Sim. É a Miolo Gaúcha? Sim, a mesma Miolo, sim. Interessante. Eu tinha ouvido, né? Eu sabia de alguma coisa da questão realmente da Bahia, por essa questão de produção de vinhos, né? E tu falas bastante da questão do calor. Já falasse, né, em relação a essa questão do solo ou do calor, e agora na Bahia, que como o calor lá é maior, então aumenta o ciclo ou produzem mais. Então quer dizer que calor faz bem, é bom, ou tem uma variação, depende, eu não sei, assim, para quem ouviu e entendeu que o calor faz bem para a produção de uva? Ou... Na verdade, você precisa de calor, sol, ou seja, luz do sol e calor para amadurecer as uvas, certo? Certo. Se você tem muito sol por muito tempo, você encurta o ciclo, porque ela vai fazer muita fotossíntese e vai rápido. Entendi. Certo? Então, aqui no sul do Brasil faz sol, mas faz sol no verão e na primavera. No inverno faz sol, mas não tem calor suficiente. Então, tem tudo isso. Na Itália, há regiões da Itália que,
por exemplo, Abruzzo é uma região super ensolarada, né? A Toscana é uma região de muito sol também. Aham. Que é já mais a parte centro-sul, né? Nessa questão, região central mais para o sul. Então já tem é um outro clima, né? Exatamente. Então agora eu vou aproveitar, já que o Zanella perguntou a respeito dos espumantes, eu vou linkar com uma outra pergunta, que é a questão. E também tem outra que fizeram essa semana. Na verdade, eu vou fazer 3 perguntas ali, 3 em 1. Então, os espumantes. Me perguntaram, foi uma perguntinha que chegou, deixa eu até ver de quem aqui foi. Se eu não me engano, foi o Alexandre. O Xande que perguntou isso. O Xande Gol. Ele é parecido com o Prosecco, né? Porque o Prosecco, enfim, da Itália, agora recebeu a denominação também lá de procedência, tem toda a indicação, né? O que é parecido com Prosecco no Brasil? Espumante, né? O que é o espumante aí? Fala um pouquinho dessa miscelânea de nomes. Aí eu vou aproveitar e vou botar o outro. Vou botar o champanhe no meio. Vou botar um pouquinho da França aqui também. Então explica. Vamos lá. Olha lá, champanhe, Prosecco, espumante. Só vamos cuidar do tempo, né? Porque eu sei que o Instagram é 1 hora de live, daí você começa de novo. Não, agora aumentou. Agora aumentou um pouquinho, agora. Agora não cai mais. Que bom. Ele foi atualizado essa semana. Por isso. Eles sabiam que a gente ia fazer a live, mas aí então... Vamos lá, então. Vamos falar de vinho espumante. Tá. Bom, quando a gente fala de espumante, quando eu vou falar espumante, é importante dizer que para eu fazer um espumante, eu preciso de 2 processos de fermentação. Um para fazer o vinho base, que você faz com tina aberta, porque o vinho tem que ser sem gás, certo? Porque a fermentação, Carla, é a transformação do açúcar da uva, a frutose, pela ação das leveduras, é transformada em álcool, gás carbônico e calor, certo? Então, toda vez que você coloca uma levedura, o fermento, num meio cheio de açúcar, ela vai consumir esse açúcar e vai gerar álcool, gás carbônico e calor. Certo? É uma reação exotérmica. Libera calor. Tá. Então tá. Então você faz um vinho base, que é igual a um vinho desse que nós estamos tomando agora, sem gás. E aí você vai passar a um recipiente fechado agora para fazer a segunda fermentação. E como esse ambiente está fechado, esse gás carbônico, que é resultado da fermentação, vai ser aprisionado, vai ser dissolvido no líquido. Certo? Tá. Então, Champagne, na França, Champagne desenvolveu um método que hoje é chamado internacionalmente de método clássico, ou método tradicional. Em que essa segunda fermentação é feita dentro de cada garrafa. Cada garrafa é como se fosse um tanque. Então você pega o vinho base, coloca já na garrafa que vai ser a definitiva, coloca açúcar de cana, normal, coloca fermento e tapa com uma tampinha de cerveja. Uma tampinha igual a uma garrafa de cerveja. E ela vai ficar fermentando, e esse açúcar que é colocado é calculado para dar um pouquinho mais de álcool só. Então esse açúcar vai ser todo consumido. Certo? Então, depois que acaba a fermentação, que dura alguns dias, porque é pouco açúcar, a garrafa de champanhe vai ficar descansando por pelo menos 12 meses. Certo? Não pode ter pressa. Com as leveduras mortas ali dentro. Certo? Tá. Essas leveduras mortas a gente chama de autólise, elas romperam as células e elas vão passar aromas e sabores peculiares ao espumante. Aromas de panificação, aromas de derivados lácteos, certo? Depois desses 12 meses, eu vou precisar, então, finalizar esse espumante. E aí eu coloco as garrafas que estavam deitadinhas numa prateleira que se chama pulpitre, com o gargalo para baixo, assim, e você todo dia gira um pouquinho essas garrafas e ergue a prateleira. Gira um pouquinho, ergue a prateleira. Esse processo é chamado de remoagem, ou seja,
virar a garrafa, Sim. mexer a garrafa, até que ela fique Sim. a 90 graus, certo? O que aconteceu com as leveduras? Foi todo para o gargalo. Aí você coloca ela Entendi. de cabeça para baixo numa máquina que congela o bico, você Uhum. retira essa tampinha que era de cerveja num processo chamado de Tá. degorgement ou degola. E aí, como ali Uhum. dentro tem muita pressão, essa levedura congelada, ela é expulsa para fora. Só que não Certo. sai só levedura, sai um pouco de líquido junto. E aí você vem com o mesmo vinho base do início do processo, dosado de açúcar, que vai dizer se ela é brute, demi-sec, doce, extra brute, enfim. E aí você coloca a rolha e vende. Depois de um mês em champanhe, você vende. Então, champanhe desenvolveu o método tradicional, o método clássico. Todo mundo que quiser fazer dessa maneira vai chamar espumante Carla Ribeiro, por exemplo, método tradicional. Uhum. Certo? Certo. Isso gera Porque não sempre um pode chamar de produto. champanhe só de lá, né? Só champanhe pode chamar champanhe, porque é a região. Uhum. Sim. Então gera um produto muito mais caro, porque demora mais tempo, e muito mais complexo. Uhum. Se você não fizer na garrafa, você vai fazer em grandes tanques, como se fosse uma imensa panela de pressão, certo? Tá. Vai colocar o vinho base lá dentro, vai colocar açúcar e leveduras dentro e vai esperar fermentar a segunda para produzir o gás. Sim. Só que é uma linha toda fechada, toda pressurizada, então você não vai perder o gás. E aí esse Uhum. processo de congelar o bico não é necessário, porque você instala um filtro. Aí, normalmente, esse tempo que lá em Champanhe é 12 meses, num processo desse não é mais que 4 meses, certo? Ah, ok. Uhum. Esse é o método chamado método Charmat ou método tanque, certo? Ah, E essa certo. Isso realmente tem, gera, aparece, né? gera vinhos mais leves, mais fáceis de beber e mais baratos. E é a maioria dos vinhos feitos mundo afora, certo? Uhum. Correto. Ainda existe um outro método que é importante falar, que é o método Asti, que é o método desenvolvido na cidade de Asti, no Piemonte, certo? Sim. Para fazer o vinho moscatel, o espumante moscatel. E aí é para ser um vinho leve, refrescante, de pouco álcool, então daí não há duas fermentações, apenas uma. Mas aí já é feita direto nesses tanques do método Charmat. Então, o método Asti é um método tanque, porém de uma fermentação apenas, Capito. certo? Aham. Olha só, O que que é? interessante isso. Então, há três métodos para se fazer, então, o espumante ou o champanhe, né? Mas que não se pode chamar de champanhe. Exato. Qual é a confusão com o Prosecco? Vamos lá. Tá. Prosecco é o nome da uva, certo? Uhum. Que hoje mudou. Hoje, já era antes, mas hoje Sim. Prosecco é uma DOCG, ou seja, Denominazione di Origine Controllata e Sim. Garantita, certo? Garantita. Uhum. Porque Prosecco houve um Doc. problema de falsificação. Houve um problema de falsificação. Sim. Aí ele era DOC, ele passou a DOC-G. E agora fizeram o Uhum. seguinte: Prosecco é a região e Glera, que é o sinônimo de seco, é o nome da uva. Certo? É Então o isso. nome da uva é Glera. Eu estava lá ano passado, eu e o Fernando Fontanella, nós estávamos lá em Udine no ano passado, exatamente quando saiu a denominação, eles estavam todos contentes, que né, foi para um curso por meio do Ente Friuli nel Mondo e com parceria também era com o Círculo de Santa Maria, já que nós não tínhamos ainda fundado o nosso Círculo Friulano aqui da região, aqui de Santa Catarina, e estava acontecendo todo esse movimento, tivemos aula, inclusive, com o professor lá, eles têm em Udine, a Universidade de Udine, eles têm um centro de enologia bastante famoso lá, digamos, né?
e eles estudam, e eles com muito orgulho falando a respeito do Prosecco, e falaram, né, enfim, da galera e tudo mais. E, inclusive, muitos que tem agora aqui, muitos rótulos que tem Prosecco, que usam Prosecco, tem que tomar esse cuidado, então. Não pode, né, utilizar depois dessa denominação, tem toda essa questão também burocrática, digamos. Por enquanto, ainda não foi proibido o uso da palavra Prosecco, mas eu acho que em pouco tempo isso vai ser proibido. Aí vai passar a escrever Glera. E aí nós, profissionais do vinho, professores, como eu sou, vamos ter mais tema para explicar para o pessoal o que vai ser a Glera. É isso mesmo. É isso. Agora nós vamos fazer, Alex, nós vamos fazer as curiosidades, assim, aquelas coisas mais pontuais do pessoal que tem dúvida. Seguinte, a gente chacoalha, balança a taça. Por que faz a gente tem que fazer isso aqui quando vai provar um vinho? É obrigado? Por quê? O que tem? É frescura? Tem gente, o pessoal da cerveja diz, é frescura de quem bebe vinho. Por quê? Mas por quê? Não é frescura, é o seguinte. O vinho ficou aqui, esse aqui é um 2018, certo? Sim. O teu também é um 2018. Ele ficou com rolha 2018. Pelo menos 2 anos. Sim. Certo? Então, qual é o objetivo de agitar a taça? É facilitar a saída dos aromas de dentro do líquido. Ok. E você fazendo isso, você agrega, incorpora oxigênio, e o oxigênio libera, e você também aquece um pouco o vinho. Aquecendo, você tem os aromas saindo mais facilmente. Certo? Então, quando a gente começa a beber um vinho, quando a gente põe o vinho na taça, a primeira cheirada no vinho é sem agitar. Tá. Depois você agita e você vê que melhora. Os aromas saem, melhora. Então isso é uma aeração forçada, fazendo o que se faz. Se é uma pergunta, eu já respondo. O que faz o decanter hoje? O decanter é aquele recipiente que a gente coloca vinhos mais antigos para justamente aerar o vinho e liberar os aromas que estão há muito tempo aprisionados. Então isso aqui, na verdade, é um aceleramento do que o decanter faz, certo? Tá, ok. Depois eu quero saber também, aproveitando aquelas perguntas, que a gente vê um monte, eu vou pedir para minha assessoria aqui pegar para mim aqueles apetrechinhos ali. Assessoria, olha só, a gente obriga todo mundo, assessoria aqui. Os utensílios de vinho aí, as tampinhas aí, porque tem muita gente, a gente vai no mercado, vai numa loja, inclusive a Sheila Bosa, é esse aí mesmo. Pode me passar esses aqui, isso. Obrigada. Olha, talvez vai rolar depois um sorteio aí de um... É decanter ou decantero, correto falar, Alex? Aí no mundo dos vinhos, como é que vocês chamam? Um decanter mesmo, certo? Ok. Porque eu pergunto enquanto a questão da linguagem, mas eu fico assim, como é que é usado, né? Tem muitos apetrechos, inclusive ali na loja da Sheila aí, ela disse, Carla, a gente tem um monte, ela ia... acabou o temporal, acabou dando uns probleminhas, a gente não conversou, mas provavelmente nós vamos fazer alguma coisa aí, que ela estava a fim de fazer uma ação aí com um decanter, umas taças de vinhos aí da loja, né, da loja dela, uma das lojas a bom preço aí, enfim. Isso aqui, Alex, tu falasse de aerar e tal. Esse biquinho de pato, que parece muito bonitinho, a gente vê lá no mercado. A pessoa vê. O que faz isso aqui? Para que serve? Isso aí é um aerador. Isso aí na verdade, isso aí é isso aqui, ó. Certo. Só que mais rápido. Ok. Ele tem um formato que vai proporcionar a entrada de oxigênio semelhante ao que eu faço aqui, ó. Ok, certo. Eu particularmente não acho necessário usar isso. Beleza. O vinho, Carla, no vinho é bom que todo mundo sabe. O vinho, nada é rápido. O vinho, tudo é médio, longo prazo. Médio, longo prazo. Não tem nada de prazo no vinho.
Então, não tenha pressa. Sim. Quando você for tomar um vinho, não tenha pressa. Então, se é um vinho de safra, É bom por saber. exemplo, vamos colocar assim, ó, se é um vinho de safra 17 para trás, você já usa o Tá. decanter. E usar o decanter não há senso se não for por pelo menos 40 minutos. Certo? Ah, olha só, gente. Então, realmente Então, vinha para degustar, para apreciar, né? exato. Quero mandar Esse ó, aí era dar um alô para a professora Dirce, lá da UFES, que é a professora Dirce Valtric do Amarante, tá dando opa, um oi aí também acompanhando. Ali, pessoal de minha, Florianópolis, né, minha, pessoal? minha universidade de origem, saudade da UF. E saudades das aulas presenciais lá também. Quem sabe próxima, né? Proximamente. Ó, eu tenho uma outra coisa. Nós falamos do espumante, Alex. Isso aqui eu descobri. Isso aqui, né? Foi o Henry que trabalha aqui na Progate, na Associação Progate aqui de Uruçanga. Ah, não sei o quê. Aí a gente, porque são umas coisas tão pequenas e tão úteis, práticas, que esse aqui é para garrafa de espumante, né? Isso aqui tranquilo, dá pra gente usar. Isso aí, por exemplo, não serve para mim. Não? Por Não, porque quê? se eu abro uma garrafa de espumante, eu tomo ela toda. E deixa eu aproveitar e fazer pergunta prática. Essa é boa. Eu acho que também não serve muito, mas é para guardar na geladeira, vamos supor depois. Você, né, evita-se isso, né? Mas dá para guardar com essa tampa na geladeira? A gente guarda na geladeira com essa tampa. Essa tampa aí é para espumante, porque essa tampa ela tem Tá. uma vedação ali que faz pressão Uhum. para Tá. manter o gás, certo? O Uhum. vinho, Uhum. o vinho branco, ou vinho tinto, ou rosé, ele pode ser guardado com a própria rolha, mas sempre de pé, Tá. certo? Ah, ok, sempre em pé. Uhum. Uma outra coisa que eu adoro comprar essas, quando eu vejo essas coisinhas assim de vinho, Alex, a gente sempre pergunta, bah, que legal, né? Agora, isso aqui foi uma coisa que eu achei inútil que eu comprei, aquela empolgação assim momentânea. Enfim, é para verter o vinho, não consigo nem tirar da caixinha. Mas olha só, eu pensei que fosse algo, não sei, é um papel alumínio, basicamente, aí para botar enfim, né, na garrafa ali para despejar vinho, né? Esse aí, na verdade, chama corta-gotas. Isso aí é para facilitar o serviço para não pingar na Tá, mesa, não pingar fora, entende? É entendi. o Aham, corta-gotas. É o corta-gotas. entendi, tá certo. É o corta-gotas. Tem vários nomes que a gente nem sabe, né? Olha só. Aí, aproveitando, tu falasse que não aproveitar os nossos. A gente vamos botar ter mais uns 10 minutos aí. Dicas de harmonização de vinhos brancos pediram essa semana, foi a Alice Miotello que perguntou. Dica de harmonização de vinhos brancos aí, o que tu diz pra gente? Bom, para vinho branco, o vinho branco é sempre um vinho leve. Então, assim, Tá. há duas maneiras básicas de se harmonizar. Há a Uhum. harmonização por semelhança, que leva em consideração os iguais, ou seja, o peso do prato e do vinho. Se o prato que Sim. você está comendo é pesado, você necessita de um vinho pesado. Se o prato que você está Tá. comendo, ou o vinho que você tem é leve, você precisa de um prato leve. Uhum. A harmonização, ainda que não seja utilizada, mas na prática ajuda, também por cores, certo? Olha. Então, por exemplo, se eu pegar um filé de tilápia e grelhar, quando ele tiver grelhado, que cor ele tem? Pois é. Ai, meu Deus, eu adoro tainha, agora me pegou na tilápia. É a mesma cor da tainha? Um filé de tilápia, É quando branco, você né? Aquela. É, fica esbranquiçado, amarelado e tostado. Fica sim. amarelado, no fim das contas fica amarelado. Então, Uhum. que vinho eu serviria se eu fosse harmonizar por cor? Um Um branco? vinho corpado. É um branco, aham. Um branco. Então, Uhum. assim, o filé de tilápia é um prato leve, é uma comida leve. Eu vou precisar de um vinho branco leve. Então, Sim. assim, harmonizações com brancos eu posso ter queijos também.
Bom. Normalmente, vinhos brancos são com frutos do mar, com peixes, com coisas delicadas, por exemplo, uma brusqueta de queijo e tomate seco, por exemplo. Uhum. Uma brusqueta, tomate, queijo, tomate e manjericão. Pode ser com vinho branco, pode ser com guete, pode ser com chardonnay, pode ser com sauvignon blanc. Você Sim. pode usar o vinho branco se for um vinho branco mais encorpado, que tenha, por exemplo, passado por barrica de carvalho ou até fermentado em barrica de carvalho, você pode pegar pratos um pouco mais pesados, por exemplo, uma muqueca, que tem bastante molho, que tem bastante corpo. Olha. Você pode pegar um Uhum. bacalhau, que é um peixe mais forte. Pode pegar um Olha. salmão, né? Pode pegar Uhum. uma sopa de feijão branco, por exemplo. Olha. Pode Aham. pegar a sopa de capelete, também você pode usar vinho branco, certo? Uhum. Tem Então, os vinhos inúmeras, inúmeras harmonizações aí. com saladas, com quiche de alho poró, por exemplo. Sim, pode Aham. ser. A Dirce está com fome, né, Dirce? Nós vamos Tá com jantar também fome, daqui vai a pouco. jantar. A gente vai depois. Ô, Alex, deixa eu te fazer uma pergunta. Já que tu falasse agora de moqueca, tu falasse de sopa de feijão. Isso me fez lembrar da questão da temperatura do vinho. Tu falasse Ah, que o vinho branco, ele obrigatoriamente eu tenho que bebê-lo fresco e o vinho tinto ele tem que ser temperatura ambiente. Como é que eu faço isso? Como é que é servido? O ideal, né? Carla, qual é a temperatura no momento em Uruçanga? Bem, nesse momento nós estamos aqui, eu tô com calor aqui, mas agora eu acho que agora tá na faixa dos 20, mais ou menos. Bom, se você fosse servir Deve um ser vinho isso. tinto, se você fosse servir um vinho tinto a 20 graus, você provavelmente não ia gostar do vinho tinto. Hum, Existem tá, duas temperaturas que você tem que prestar atenção. Existe a temperatura de armazenamento do vinho, que é quando você compra o olha. vinho e você guarda na sua casa, seja no porão da sua casa, numa adega climatizada, enfim, no local mais Uhum, fresco da sua casa. Qual é a conservação do vinho? É preferencialmente na posição horizontal, ao tá, abrigo da luz, no escuro, numa sala com temperatura constante e fresca, o que pode ser 14, 15, 16 graus, mas que seja tá, constante e que não sim, seja nem muito seca, nem muito úmida, seja com umidade relativa entre 65% e 75%, mais ou menos, certo? tá, Essa é a temperatura de guarda do vinho, para qualquer vinho, sim. espumante, branco, rosé ou tinto. Uhum, Agora, para servir o vinho, você precisa mudar essas temperaturas. Então vamos lá. Os espumantes, vamos começar pelos espumantes. Os espumantes devem ser servidos. Ó, o Pepeca está entrando aí, ó. o meu Os querido, espumantes são servidos entre 4 e 8 graus Celsius, mais ou menos. certo, Os vinhos brancos de 6 a 12, mais ou menos. tá, Assim como os rosés. O rosés pode ser de 8 a 12, mais ou menos. tá, E aham, os tintos, em média, na grande maioria, entre 15 e 18 graus Celsius. Certo? ok. Então, Ah, tem essa. assim, É porque essa é uma grande dúvida, né? Tem gente, e tem até em alguns lugares, eu não sei, alguns bares ou né, lanchonetes, em restaurantes geralmente até não, o pessoal às vezes serve mais, tá mais por dentro. Mas, em acontece, muitos lugares acontece as muito pessoas não sabem. por falta de treinamento, por falta de ter uma Aham, pessoa técnica. sim, Alguns restaurantes servem um vinho fora da temperatura correta de serviço e causam tá, sensação diferente ao vinho, com o perigo de o cliente não gostar do vinho por isso. É claro exato. que cada dia que passa a gente tem mais conhecimento, mas eu queria até reiterar isso. Não quero puxar a sardinha para minha brasa, mas eu queria reiterar, Tá. nesse mundo digital de hoje, Carla, o que tem acontecido Uhum. é muita gente que gosta de vinho
e estuda, faz um curso rápido e acha que pode dar aulas e aconselhar. Há também gente que se vale do conhecimento empírico e individual, como os autodidatas, que não é demérito, mas também em alguns casos, quando a pessoa não é do meio, ela acaba cometendo alguns equívocos. Então, assim, eu tô na estrada estudando vinho há 20 anos, é mais da metade da minha vida. A gente todo dia aconselha. Hoje eu sou professor, graças a Deus, de uma escola reconhecida internacionalmente. Claro. E a gente se depara com muita gente pegando conselhos que são um pouco equívocos. E aí nós, que estamos estudando há 20 anos, quando falamos o correto, não, você não está falando certo, porque fulano de tal falou isso, fulano de tal falou aquilo. Duvidam ainda. Duvidam da gente. Então, hoje mesmo eu tive uma situação que me deixou bastante chateado, que assim, a gente não quer os louros para nós, a gente quer os louros em prol do vinho, em prol do conhecimento e de levar conhecimento de qualidade às pessoas, para que elas tenham sensações, experiências prazerosas. Entende? Então, há pessoas que duvidam de nós, que estamos na estrada há 20 anos e confiam numa pessoa que mal conhece. A pessoa me conhece, está duvidando de mim. E uma pessoa que ela mal conhece, ela não confia. Sabe? Há empresas hoje que mandam para sua casa, não vou aqui entrar no mérito, mas manda para sua casa produtos e a pessoa confia plenamente naquilo que recebeu, e eu que estou no front faço um conselho e ela duvida de mim. Duvida. Às vezes o aplicativo é mais confiável, né? A pessoa pensa que é mais confiável do que a própria pessoa que estuda, que dedica tempo, que vive disso, né? É diferente. Eu pegar simplesmente lá, escaneio e tá um rótulo e tal. É um mundo meio virado, né? Acho que deu uma travada. Os acessórios. Eu vou mostrar aqui talvez o acessório mais importante de todos. É necessário. Eu tenho outra garrafa de vinho, né? Não dá. Eu prefiro até o outro. Eu gosto daquele que evita a fadiga, já sabe, né? Mas esse aqui você não faz força. Aquele você até faz força. Esse aqui você não faz. Esse aqui é o duplo estágio, ó. É o famoso duplo estágio. É o abridor mais usado pelos garçons. Aqui tem um estágio onde está o meu dedão e aqui tem outro. Ó. Porque você, quando rosqueia lá, ele vai encaixar. Quando você rosqueou, você tem que rosquear toda a molinha, certo? Toda molinha tem que entrar na rolha. Se você faz isso, o primeiro estágio gruda na garrafa, e aí você faz a alavanca até que você começa a torcer o seu pulso, e aí quando você volta a alavanca, o segundo estágio encaixa de novo e você puxa só mais um pouquinho. Então, esse aqui il cavatapo duplo stead. Duplo stead. Duplo stead, um DOP. Eu tenho uma DOP aí, né? Italiano adora DOP, então já aproveitamos, né? Ó, só mandar um oi aí, ó, pro Vitor Fabro, também acompanhando. A Fátima Palmeira, ela acho que é conhecida aí, ali da região, né? E também o Rangel Calhoto, porque que ele perguntou a respeito dos vinhos de sobremesa. Ele disse que tu indicasse para ele vinho de sobremesa. O Rangel Calhoto, uma vez, ele namorava uma moça e ele me pediu para eu fazer o jantar e harmonizar os vinhos. Eu fui de vela lá, o Rangel Calhoto. Essa foi boa agora. E ele se surpreendeu com um vinho de sobremesa da África do Sul, que quando eu estive na África do Sul em 2010 eu trouxe, que é o Vin de Constance. O Vin de Constance é um vinho que Napoleão Bonaparte gostava muito. Ele é um vinho de sobremesa feito com uma uva Muscat Furmint. Obrigado pela... A Lucélia foi minha professora, Lucélia. Pois é, minha também.
É. Aliás, As Manas muito Bonetti, a legal. Sandra, todo mundo gostando aí, gostando das tuas explanações aí, muito bem fundamentadas, aliás. Eu gosto muito de escrever e de falar, tentar falar o português correto, muito pelas professoras de português que eu tive, a Lucélia, É. né? Então, a gente lembra com bastante saudosismo e com bastante orgulho de ter tido essas professoras. Então, assim, Com certeza. o vinho de sobremesa são assim, ó. O vinho de sobremesa mais famoso do mundo chama-se Sauternes. Sauternes é Uhum. uma região no sul de Bordeaux, na França. Ó, e ele disse que tá com uma garrafa lá me esperando, ó. Ai, ai, ai. Ele tá lá pelo oeste, lá no meio oeste, e quando vier pra cá, já aborda ele, hein, Pepeca? O Sauternes é um vinho feito com uva Sauvignon Blanc e Semillon. E ele, Uhum. o que acontece? Quando você quer fazer um vinho de sobremesa, você deixa a uva no pé além do tempo normal de maturação dela. Ou seja, você deixa ela no pé de propósito para que ela perca água e Tá. concentre açúcar, açúcar natural, frutose. Em Uhum. Sauternes, há um fator a mais que faz dos Sauternes os vinhos de sobremesa mais fantásticos que possam existir. Ao ataque, ao ataque de fungo, tá dando uma interferência. Eu acho que é o meu fone, tá acabando a bateria, vou trocar aqui. Enquanto isso, tá me ouvindo? Tá Sim. me ouvindo? A Rosane disse assim, Alex, que tal montar... Eu já sou a primeira aluna também, Rosane, ou a segunda, né? A primeira tu que desse ideia. Que tal montar um Vamos cursinho de montar um vinhos para dar online, as né? dicas aos leigos? Ó, Vamos, eu vamos, acho super top, hein? vamos fazer um online. Isso, dá para fazer online, exatamente, com harmonização. Pronto. Tá? Agora, Tá me agora ouvindo? sim. Agora sim. Beleza. Até Ótimo. melhorou o som agora. Melhorou? Por fio é sempre melhor, né? É só porque esse aqui tem uns que dói o ouvido. É, Ô, Carla, vamos então eu lá. estava falando que em Sauternes, além de. E aí, a maioria dos lugares fazem assim. Aí a gente chama de Aham, colheita tardia. Colheita tá, tardia. Em Sauternes, o que acontece? Quando eles fazem isso, na determinada época, na época certa, há tá, o ataque de um fungo chamado Botrytis cinerea, tá. que ele desidrata mais ainda a uva, mas ele aporta aromas e sabores muito particulares. É Uhum. a chamada, é a chamada podridão nobre. A uva parece Olha, podre, mas na verdade ela não está podre. Ela ficou extremamente doce e vai gerar um vinho que é. opa, tá aí, já volta. Tá dando volta e meia da internet, a linha vai e vem, vai e vem. É, voltou, mas tá voltando. Ó, o Zanella também, ó, já temos 3 alunos, mais outro para o curso online. Opa, deixa eu ver se está voltando. Eu não sei se vocês estão me ouvindo ou ouvindo o Alex. Para mim deu uma Oi, cortadinha. Voltou, voltou. Ó, e já temos um eu terceiro disse. aluno. Ó, vamos organizar isso aí, Carla. Depois a gente Vamos fala. organizar. Vamos lá. Já depois a gente conversa, hein? Então eu Vai concluí lá. aqui. Pode continuar. Ó, já temos lá. A gente já vai montando a turma, hein, do curso. Eu acho que está dando uma interferência na conexão do Alex. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Mas saindo, voltou, voltou. Não te mexe, não te mexe. Não Vai sei se lá, está pode continuar, Alex. É, Quem bebe um Sauternes não esquece jamais. É um vinho de sobremesa fantástico, com harmonização com queijos azuis, o Roquefort, por exemplo. Roquefort e uhum, Sauternes é uma das harmonizações mais clássicas que pode existir, né? Então, os vinhos de aham, sobremesa, eles têm naturalmente doçura natural, certo? Eles têm doçura natural, não há adição de açúcar. Por quê? Porque as tá, uvas são colhidas mais tardiamente e concentram açúcar, certo? uhum, perfeito. Legal, isso
Gente, é tanto nome que a gente fica assim, ó, tem que fazer o curso online mesmo, Alex. A gente vai ter que agilizar isso, hein? Ó, eu te ajudo a formar a turma. Agora, Vamos tem lá. uma pergunta, eu tenho mais duas perguntinhas para ti. Reserva, Tá bom. reservado. Explica pra gente que a gente vai lá e tá se achando, compra um reservado, compra um reserva e se perde. Eu sou uma que eu me esqueço com frequência. Qual é o melhor? Reserva ou reservado? Tá lá quando tá no rótulo. Esse é um assunto muito polêmico. Eu vou dizer o seguinte, Tá. que esses nomes, eles, até bem pouco tempo atrás, só existia regra para pôr esses nomes na Itália e na Espanha, basicamente. Uhum, uhum, Regras em lei, em legislação, quer dizer, para você escrever reserva num rótulo, você precisa uhum, deixar o vinho tanto tempo em barrica e tanto tempo em garrafa na vinícola antes de vendê-lo, certo? uhum. Recentemente, o Brasil estabeleceu uma norma para pôr reservado, reserva e gran reserva nos rótulos. Sim. Infelizmente, a regra foi criada com um pouco de atrapalhamento, eu diria assim. Tá. Porque Normal. diz assim, todo vinho produzido ou comercializado no Brasil precisa atender estas regras para reservado, reserva e gran reserva. E todas elas, quando eu falo de reserva e gran reserva, diz respeito a duas coisas. Hum, Há um estágio obrigatório de envelhecimento, seja ele em barrica de carvalho e garrafa, ou em garrafa, ou só em barrica de carvalho. E uhum. diz respeito também à qualidade das uvas que estão sendo usadas para se fazer esse vinho. Sim. Então, no Chile e na Argentina, que usam muito esses termos, não há regra, não há lei. Quem determina isso é cada vinícola. Então, eu, Olha. Alex, estou fazendo um vinho Alex na minha vinícola. Para eu escrever reserva, o vinho tem que passar pelo menos 6 meses em barrica de carvalho. E a Carla, Tá. na vinícola dela, para escrever reserva, ela tem que ficar 12 meses num barril de carvalho. Ah, ok. Então, Uhum. o parâmetro é pessoal de cada vinícola, certo? Entendi. A única regra que existe no Chile e na Argentina para isso é que, para ser chamado de vinho reservado, tem que ter no mínimo 11% de álcool. Tá. Ponto. Ok. E Olha que hoje em interessante, dia, porque a gente pergunta, o pessoal nunca não sabe nada, na verdade, né, Alex? A gente não sabe nada. Então, porque o reserva assim, reserva daquilo outro. E, assim, meu Deus. Aí é muito mais quando você complexo do que a pegar, gente imagina. quando você pegar um espanhol ou um italiano que esteja escrito no rótulo reserva na Espanha ou riserva na Itália, tenha em mente Sim. que houve uma regra e há um negócio parametrizado com isso. Então, no Tá. Brasil, hoje, existe nomenclatura para reservado, que é o vinho que não passou por barrica de carvalho e tem 11% de álcool no mínimo. Tá. Existe para reserva, para vinhos brancos, um envelhecimento de 6 meses, podendo ou não ser em barrica. E para gran Uhum. reserva, 12 meses, sendo 6 obrigatoriamente em barrica. Olha. Para os tintos, tem que ser 12 meses para falar reserva, sendo 6 obrigatoriamente em barrica. E gran Tá. reserva tem que ser no mínimo 18 meses de guarda, sendo no mínimo 12 em barrica. Certo? Perfeito. Só que Aham. assim, Aí já dá, né? só que se O Gran você até já fosse. tem uma coisa no nome que já a gente já sabe, o Gran a gente já sabe assim que o nome parece ser mais assim top, né? Mais bonito. Ah, então opa, então já vem já É, tem algo a mais, né? mas isso não quer dizer melhor qualidade, isso é Olha, parâmetro de cada vinícola. No Brasil, tá. hoje, se eu quiser produzir um vinho e chamar de Gran Reserva, eu Aham, preciso provar que ele ficou 18 meses em guarda, sendo tá. dos quais 12 dentro de uma barrica de carvalho, certo? Certo. É, Agora eu te olha pergunto, só. um vinho que cruzou a fronteira agora do Brasil, do Chile entrando para o Brasil, por exemplo.
Como Uhum. que o fiscal vai saber que aquele vinho que é Gran Reserva escrito no rótulo ficou esse tempo? Te Bella pergunto. domanda. É. Se eu ligar agora, se eu ligasse agora lá para um fiscal do Ministério da Agricultura e perguntasse como é que tu vai aferir isso, meu amigo? Uhum. Ele não vai Sim, saber dizer. não vai Ele não saber. tem, ele não tem procedimento cadastrado para fazer isso. Bah. Ai, que complexo que é essa tua área, Alex. Meu Deus! Pensei assim, não, vou fazer uma pergunta, ele responde sim, não, assim, assado, mas não, né? É muita coisa, por isso que se É, estuda um monte, né? não há pergunta que tenha resposta assim, papum. É difícil. Papum, né? Tu, até Então, assim, ó, tu conseguisse defender até a rolha que eu falei mal. Tu então, só para conseguisse. concluir, o Ah, reservado, só para vocês entenderem, o tá. reservado é o vinho Uhum, mais simples que a vinícola pode fazer. E uhum, normalmente essas gigantes que fazem reservado, como a Conte Toro, como a Santa Carolina, como a Santa Helena, uhum. produção a milhão. São milhões e milhões e milhões de garrafas. Ou seja, é um vinho Olha, muito simples. Muito tá, simples, certo? beleza. Agora, quando você tem reserva, tenha em mente que as uvas que são usadas são melhores que a de um reservado e que vai Aham. resultar num vinho melhor que um reservado, certo? Certo. Então, basicamente, para nós leigos, o reserva, ele teoricamente tem essa qualidade um pouco superior, teoricamente, né, em relação ao reservado. Todo reserva é melhor que reservado. Ponto. Perfeito. Punto e basta. Agora, última domanda, que agora nós vamos puxar a sardinha aqui para a região sul catarinense. Quem não conhece, quem está passando, quem vai passar. Aqui no sul nós temos um vinho que se chama o vinho Goethe. E é um vinho que tem indicação, né, de procedência, indicação geográfica. Foi a primeira indicação, se não me engano, aqui do estado, né? É a Se eu não única. me engano, a única, né, ainda. E, enfim, quem acompanhou todo esse processo, nós temos algumas vinícolas, é uma região, não é uma cidade, é a região dos vales da uva Goethe. É um vinho branco, ele é um vinho leve, eu entendo só isso, mas eu entendo algumas coisas. O Alex vai falar um pouquinho, então, é apresentar o vinho Goethe para a gente aí, para quem não conhece, ou quem conhece, ou pensa que conhece, como falar do vinho Goethe, então, Alex? Fala para nós aí. Bom, primeiramente, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de ter participado na fase final desse processo Uhum. de conquista da indicação geográfica de procedência Vales da Uva Gate. Eu Sim. ajudei a Associação ProGate nos processos, no estabelecimento do Conselho Regulador. Fui integrante do Conselho Regulador por 2 anos e tenho muito orgulho de ter, como oriundi, Sim. oriundi de Sanga, ter participado dessa conquista. Para mim era até uma questão de honra e fiquei muito feliz de ter participado junto com o Estevam Arcari, é Uhum. nosso Isso. diretor Isso. experimental da Ipagre, do Sanga, Aham. um amigo, um companheiro, um cara batalhador pelo vinho Goethe. E dizer para todo mundo, né, a Patrícia Amazon estava aqui agora, que é proprietária da Vinícola Amazon, que também com Aham. muito afinco defendeu. Eu não posso deixar de falar do Renato Damian, do Claro. Matheus, que também tiveram isso, Grandes ao, batalhadores aí. ao Gilmar Trevisol, Uhum. ao Denoni, a todos, como você falou, é uma região. Vales da Uva Gate é uma região que Uhum. compreende principalmente as cidades de Uruçanga e Pedras Grandes. E a Sim. gente chama vales porque são vários rios que compõem vários rios que passam por essa região, não é? Uhum. Também tem Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Nova Veneza. O território é um pouco vasto e a uva Goethe foi uma das uvas que o governo italiano encomendou ao governo brasileiro para plantar aqui quando os imigrantes chegassem. E por um acaso do destino, como quase tudo na ciência, não é? É. O clone desenvolvido lá na Califórnia pelo pesquisador Rogers,
e batizou a uva Goethe porque ele gostava muito do filósofo Johann von Goethe, não é? O alemão. Desenvolveu um híbrido de uma uva, 87% do DNA dela vitivinífera, ou seja, uva própria para se fazer vinho, e 13% de uva americana, vitilambrusca. E dessa família de vitivinífera, a Goethe se originou da família das moscatéis, certo? Não é à toa que sai da uva Goethe um excelente espumante. Cítrico, sim, maravilhoso. Ácido, com boa aromaticidade, com aromas florais, com aroma... Existe também, quando a gente desenvolveu o Conselho Regulador, existia uma parte da análises laboratoriais, físico-químicas, e existia a parte da análise sensorial, que era uma bancada feita por integrantes da sociedade, não só técnicos, mas também consumidores, que descreveram o perfil aromático também da uva Goethe, não é? Com aromas cítricos, com aromas florais, com aromas de mel, e um aroma característico chamado fuxado, que é bastante difícil de explicar, mas quem conhece a Goethe, coloca a Goethe no nariz, sabe que a Goethe por causa desse principalmente aroma. Como você falou, produz vinhos brancos, essencialmente, vinhos que vão desde secos até suaves, um demi-sec bastante característico, que é tradicional da região, um demi-sec bastante interessante, que acompanha pratos doces, que acompanha pratos agridoces, e o espumante, que na minha opinião tem sido talvez o melhor representativo da uva, porque assim, a acidez da nossa região, devido infelizmente ao período de exploração do carvão, que gerou uma chuva ácida que ainda deve existir, né, mas que já foi muito mais intensa, originou solos ácidos e que, por seguinte, passam isso também para a uva. E que para uma uva branca até que não é prejudicial, ele é boa essa acidez. Um vinho branco precisa dessa acidez, né? Tá. Então, assim, é um produto... Por que a gente conseguiu a indicação de geográfica? Porque ela representa, a Goethe, uma parte da sociedade, da cultura e do saber fazer das pessoas da região. Então, o Goethe está em Uruçanga desde 1878. Claro. Tem toda uma história por trás do vinho, não é somente o vinho, né? Tem a história toda. Exato. O Zanella está falando que existe em Jaguari. Zanella, eu vou lhe corrigir, não é a mesma uva. É um clone de Goethe que não representa aquilo que é a original. Eu não vou entrar no mérito se é bom, se não é, se é de qualidade ou não, porque eu não conheço. Mas a gente já sabe dessa notícia, existe em outras partes do Rio Grande do Sul também, mas não é a mesma. A Goethe que falamos de Uruçanga é a Goethe original de Rogers, UC Davis, Califórnia, 1852, certo? E que se deu super bem na região dos Vales da Uva Goethe. Então, nós temos um produto único, um produto que não existe em nenhuma outra parte do mundo. Sim. E é um produto que, quem conhece, nós estamos próximo do litoral, né? Entre serra e mar. Nós estamos a 2 horas de Florianópolis, ou a 1 hora de Laguna. A 1 hora de Laguna, onde você tem frutos do mar à vontade. É o acompanhamento principal de ostras, mariscos, camarão e peixes de qualquer sorte. É uma boa pedida, né? É muito bom. Até me deu saudade do Goethe agora aqui. Olha, então vem para cá, aproveita e a gente faz o curso já, ó. A gente aproveita. Vamos estudar essa possibilidade aí. Se não presencial, é muito bom. Online a gente dá um jeito, isso. A gente troca as garrafas aí, por correio. A gente faz pelo Zoom e aí dá tudo. Com certeza. Então tá, Alex, olha, meu Deus, tem muita coisa pra gente conversar, mas eu vou te agradecendo, não vamos
A gente, olha, o que era 1 hora acabou se estendendo 1 hora e 40, né, de conversa, e tem muito mais coisa para falar, tem muito mais assunto, meu Deus. Com A certeza. gente, quem Obrigado. sabe, não, eu que te agradeço, né, por disponibilizar esse tempo, que a gente sabe que é tudo na corrida também, ainda mais tudo que vai de um lado, vai para o outro, uma cidade e outra e tudo mais, não é fácil, né? Então, para a gente conseguir, mas que bom que deu para conciliar esse tempinho aí com a gente, para esclarecer algumas dúvidas. Vai ficar salvo aqui no Instagram e também amanhã vai para o YouTube. Então, lá no meu canal, então, para quem quiser acompanhar depois, ou lá ou cá, certo? E também eu vou colocar, eu faço a distribuição toda. Vai para o podcast, também o shake de línguas que eu coloco vai ficar disponível lá, quem quiser ouvir somente depois no carro ou onde estiver caminhando, na corrida, na academia e tudo mais. Então vai ser fácil. Quem não viu, tá? Quem não acompanhou aqui ao vivo, depois vai ficar disponível. A Fátima Palmeira disse, ó, show, super admiro o Alex, então. E tem muitas Obrigado, pessoas, Fátima. né, que Fátima, passaram. Tá cortando. É uma cliente, eu acho. É, tá. A conexão vai e vem, eu acho. Não sei se vocês estão vindo. Aham, é. Calma, eu cortou, né? Deu uma cortadinha a conexão. Estão querendo derrubar a gente, Alex. Mas então, enquanto isso que ele vai voltando aí, porque a conexão vai e vem, voltou agora. Não, quando tu vai falar, dependendo. Tava falando da Fátima, que ela é uma cliente, é isso, né? Cortou de novo. Olha, mas eu vou agradecendo vocês, todos que acompanharam, que passaram por aqui, que não é fácil, né? A gente passa tudo tão rápido entre uma e outra. Eu vou ver se eu chamo ele novamente para ele entrar só para dar um tchau para a gente. Eu agradeço todos vocês. Muito obrigada mesmo, tá? Por estarem, por acompanharem essa conversa com o Alex Coppetti, ele que é top mesmo aí na questão dos vinhos, ele que é mestre, né, de aromas, enfim. Alex, vou tentar aqui te chamar só para dar um tchau. Ah, isso aí, vamos ver. Pelo menos para a gente dar um tchauzinho decente, né? A gente passou quase 2 horas aqui conversando. Vamos ver se vai dar certo. Conexão, acontece, acontece. Pelo menos para dar um tchauzinho, para se despedir do pessoal de modo decente. Vamos ver se dá certo. Que às vezes a internet, nesse horário, sexta-feira, todo mundo, né? Não tá dando certo. Não tá dando certo aí na despedida. Mas eu agradeço, certo, pessoal? Vai ficar no canal Carla Ribeiro, lá no YouTube. Aqui no IGTV também vai ficar salvo, a não ser que dê algum problema também tecnológico. Mas até hoje nunca deu. Espero que não, né? Tá ruim a conexão, né, Alex? Mas não tem problema. Eu agradeço de coração aí esse tempo disponibilizado. É uma sexta-feira, nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue. A todos vocês que acompanharam, valeu de verdade. Vai ficar salvo, hein? Depois eu encaminho e a gente coloca os links aí para vocês. Tá bem, gente? Um excelente fim de semana, ótima noite de sexta-feira. Tudo de bom. E a gente segue então. Semana que vem, quinta-feira, vai ser na quinta, semana que vem, Conexão Itália. Aliás, vai ser quinta e sexta, vai ter 2 na próxima semana. Quinta-feira, nós vamos falar sobre gastronomia com a minha amiga, com a minha colega Rúbia Ramos, na quinta-feira. E na sexta vai ser direto da Itália com uma amiga também de Uruçanga, mas que mora na Itália, está morando em Verona, mora já faz bastante tempo, a Dani Mondardo, a Daniela Mondardo, e ela vai falar para a gente aí, até vou pegar aqui o nome, porque eu me confundo toda, tá? O nome parece facilzinho, é fácil, mas a gente se complica, é armocromia. Nós vamos falar de coloração, vamos falar de cores, algo que está super em alta lá na Europa e vai ser novidade logo em alguns meses aqui no Brasil. E hoje a nossa conversa foi sobre vinhos, com o excelente aí Alex Coppetti, que nos deixou muitas mensagens aí esclarecedoras, né? O alex.coppetti.vinhos. Só busca aqui, procura. Ele estava aqui na nossa live, não deu para ele se despedir porque a conexão derrubou ele, né? Mas é isso. Muito obrigada, gente. Um bom fim de semana. A presto. Tchau, tchau. Muito obrigada pela